Boa tarde, Marco. Esteja bem? Sim, pode mandar ver, pode publicar sim, entrevista no seu site, no seu canal do YouTube, fique à vontade, viu? Um grande abraço e que as melhores energias cheguem até você. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 12 anos em março de 2022 e atualmente estamos transmitindo 9 edições ao vivo para vocês. 5 edições do Consciência e 4 do Chamados Connect Entrevista. Toda a programação a gente está passando lá a publicar aos finais de semana, às vezes no início da semana, a programação com os temas e o nome também dos nossos convidados e que estão aqui, que estão transmitindo todas as semanas, todos os dias dessa semana, um tema diferente, um conteúdo diferente, ao vivo para vocês. Na descrição desse vídeo você encontra, inclusive, um mini currículo do nosso convidado, tem também acesso à rede social, site também que vai aparecer aqui na tela para vocês, ó, eu vou colocar aqui também para vocês terem acessarem também o site, ele tem também canal no YouTube, depois vocês vão também dar uma pesquisada e buscar lá mais informações. O chat fica aberto para vocês participarem, quem está acompanhando aqui ao vivo, mandando suas perguntas relacionadas ao tema. Depois de um certo período de tempo de entrevista, a gente também abre para as perguntas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, nosso convite de sempre, se inscreva e curta e compartilhe com outras pessoas se você achar, sentir, perceber que a sabedoria, o ensinamento, o conteúdo, a jornada dos nossos convidados de alguma forma te tocou ou te inspirou. Então vamos lá receber o nosso convidado Satyananda Apta aqui na TV Consciência Próspera para falar sobre budismo prático. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, muito bem, aqui Satya. Perfeito, agora conseguimos essa transmissão, está sendo pelo celular e esperamos que a carga do celular aguente todo o período de tempo da nossa entrevista por aqui, né? Sim. Vamos estimar que sim, estou aqui para servir. Maravilha. Satya, vou começar fazendo perguntas de jornada e depois a gente entra no tema propriamente dito. Eu gosto de trazer, antes de eu fazer aquele estilo jornalístico de ler o currículo, vou depois fazer as perguntas, mas eu gosto de fazer agora no estilo de perguntas mesmo. E quando é que foi seu chamado ou seu principal ou a primeira vez em que você entrou em contato com alguma prática espiritual nessa encarnação? O que é que trouxe? Bela pergunta. Essa é uma pergunta que seria fácil os seus filhos responderem, mas na minha idade, eu já tenho 72 anos, eu tenho que ir lá para o passado. Mas eu posso mencionar que eu conheci o budismo quando eu tinha 11 anos de idade, lendo um livrinho da de Ouro, escrito por um poeta brasileiro que, como eu tenho problemas de memória, eu sou do DGT, eu não me lembro mais o nome do cidadão que escreveu o livro, mas era um livrinho que se chamava, se bem me lembro, Palavras de Buda. E aquilo me comoveu bastante. É claro que uma jornada de natureza espiritual, ela não se resume a um só caminho. Como todos, eu também peregrinei por várias igrejas, religiões, centros, terreiros, visitei tudo e fiz aquilo que a Bíblia recomenda, né? Examinai tudo e retende o que é bom. E finalmente, já com uma idade mais adulta, né, eu me tornei um asceta budista do budismo Niskama Karma. Por que eu digo um asceta? Porque, no meu ponto de vista, o budismo não é uma religião, porque Buda não mencionava Deus. Mas, então, por que o budista é chamado de monge? Porque a gente usa essas vestimentas assim, características, e o povo, que é um pouco mais simples, nos vê como monges.
Mas, na realidade, o que somos? Nós somos ascetas. Nós praticamos uma forma de ascetismo chamada budismo. E acho que, como decorrência disso que acabei de afirmar, acho que uma pergunta que está no ar é se o budismo é religião ou é filosofia. Então, eu posso responder, não em nome de todo o budismo, porque eu não represento todos os budismos do mundo, mas na minha opinião pessoal. Então, peço desculpas em dizer que, na minha modesta opinião, o budismo não é uma religião, porque o Buda jamais mencionou Deus, né? E uma religião, eu suponho, precisa se centralizar na figura de um ser superior. Como o Buda jamais mencionou Deus, eu prefiro considerar o budismo como uma prática de natureza espiritual. E a pergunta que pode se aproveitar deste chão que eu estou trilhando é se o budismo é uma filosofia. Em termos dos gregos, não, porque os gregos tinham uma maneira muito particular de escolher e determinar a filosofia. Em termos da origem da palavra, que em grego significa amigo da verdade, sim, com certeza, o budismo é uma prática filosófica, porque nós buscamos a verdade e eu espero que vocês também. E agora eu paro de falar e vou aguardar o que o Samuel precisa que eu diga, porque eu estou aqui para servir. Esta é a minha missão de vida. Você tem diversos livros publicados, mas qual foi o seu primeiro livro publicado e em que ano que foi? Bom, eu já publiquei perto de 600 livros. Eu sou o terceiro maior escritor do mundo, né? E é interessante vocês saberem, se não sabem ainda, que os dois maiores escritores, o maior escritor do mundo é um brasileiro, é um médico japonês, que escreveu livros, como é que eu diria assim, populares, né? Livrinhos de bolso, e ele escreveu mais de 1000 livros. O segundo maior escritor de livros do mundo é o Marcial Lafuente Stefania, que pessoas da minha geração conheceram, porque eles escreviam uns livrinhos de bolso que nós chamávamos de bang bang. Ele escreveu perto de 700 livros. E o terceiro sou eu escrevi um pouco mais de 600 livros. O grande problema de se escrever muito é que a maioria desses escritores, os dois que eu citei, que têm edições maiores que as minhas, eles escreveram livros populares, livros de bolso, ao passo que eu escrevi livros práticos, né? Livros voltados ao desenvolvimento humano, seguindo não uma qualidade especial que eu tenho, porque não tenho, sou uma pessoa muito comum, mas seguindo as instruções dos meus editores, que me contratavam para escrever determinados livros. O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 29 anos de idade, e foi um livro sobre Kung Fu. Quando jovem, eu fui instrutor de Kung Fu e fui o introdutor no Brasil do estilo Wing Chun, que é o estilo que era praticado pelo Bruce Lee. E hoje explodiu, tem muitas pessoas praticando esse estilo. É claro que eu estou afastado disso há uns 45 anos já, porque a idade vem e nós temos que nos dedicar a coisas mais condizentes com a nossa idade. E agora eu estou à disposição para novas perguntas. Um dos livros, inclusive, que eu li o livro na minha adolescência do Bruce Lee, e teve um outro também que eu li, que foi, porque na época eu morava na periferia de São Paulo, e a gente tinha até o horário lá que o instrutor recomendava a gente chegar, que era para fazer os Tai Chi. Então tem um livro que está assinado pelo seu nome, que eu li naquela época, que era Técnicas Básicas de Tai Chi Chuan. E o que eu fazia Tai Chi com esse professor, que a gente tinha que acordar antes das 5 da manhã, porque tinha que estar lá, começar um horário, acho que era das 5 da manhã, se não me engano, para fazer as práticas. Esse professor era assim, bem disciplinado, eu lembro disso, isso na periferia de São Paulo, faz algumas décadas isso. Mas a pergunta é, como é que foi você abandonar, então, o Kung Fu, que era uma arte da qual você já era bastante conhecido,
e se dedicar para um caminho mais espiritual, vamos chamar assim, mais espiritualista, especialmente com as artes marciais? Muito bem. Eu, quando instrutor de Kung Fu, eu não sou mestre de ninguém, eu acredito que cada qual é mestre de si mesmo. E hoje em dia existe uma profusão tão grande de mestres que alguns até se auto-intitulam grão-mestres. Eu fico assim impressionado com essa grão-maestria, porque os mestres deles não eram grãos-mestres. Então, não sou mestre de ninguém, eu sou apenas uma pessoa comum que faço o meu trabalho. E eu comecei a ensinar Kung Fu porque eu precisava sustentar minha família e a minha primeira esposa estava grávida do nosso primeiro filho e de repente teve uma crise. Aqui no Brasil sempre tem essas coisas, né? Esse mau hábito de ter crises econômicas, e eu passei por uma delas naquela época, perdi meu emprego, então me vi forçado a tentar sobreviver e de fato consegui. Estou aqui com 72 anos de idade ainda vivo e ensinei Kung Fu durante alguns anos. Agora, o trâmite entre o Kung Fu e o lado espiritual da vida é bastante simples. Eu não achava assim muito significativo, muito operante, muito útil você só ensinar as pessoas a se defenderem. E eu pensava, preciso dar a essa juventude que me procura um conteúdo maior. E o conteúdo maior tem que ser, normalmente a espiritualidade. Então, a par das técnicas físicas que eu ensinava, eu também procurava me dedicar, me esmerava o mais que eu conseguia, no sentido de passar a eles o conhecimento de uma atitude espiritual diante da vida. E como os templos que ensinavam Kung Fu na China, os templos Shaolin, que eram em número de 3, ensinavam também o budismo, eu passei a ministrar aos meus alunos algumas palestras no início das aulas sobre a prática do budismo. Inclusive fazíamos algumas sessões muito curtas de meditação para não atrapalhar, é claro, o que eles vinham buscar, que era a arte marcial, a parte física. E parabenizo o Samuel por ter praticado o Tai Chi. Eu também pratiquei Tai Chi um pouquinho. Acho uma arte muito interessante, tenho grandes amigos nessa seara, né? E você ter que acordar às 5 da manhã para praticar o Tai Chi mostra que você era uma pessoa de muita opinião, porque certamente você era mais jovem e haviam outras opções que poderiam ocupar o seu tempo. Acredito ter respondido. Se precisar de mais alguma coisa, é só perguntar. Eu estava fazendo as contas aqui. Sim, a gente acordava lá 4 e pouco da manhã, tinha mais meia hora para chegar até o local e tinha que ter uma disciplina. E o professor falava que isso já é parte da prática do Tai Chi, esse movimento com a natureza em si. Porque tinha prática, tinha essa coisa de assistir o nascer do sol e fazer uma prática com o nascer do sol. Então tinha essas conexões assim, que é muito... é óbvio que é muito bonito, mas na periferia não fazia tanto sucesso como pode fazer agora com tantos livros que publicam, por exemplo, você acordar às 4 da manhã e tudo mais. Naquela época não fazia tanto sucesso assim na periferia, eram poucos os alunos que permaneciam. Talvez até uma estratégia para o professor mesmo, para ver quem é que estava realmente com vontade de aprender. Eu também, depois de um certo período de dia, alguns anos depois, não fui mais, deixei também as práticas do Tai Chi. Mas eu vou fazer uma pergunta de conta, que eu fiz uma conta rápida aqui. 72 anos, você começou o primeiro livro publicado com 29. Eu lembro que a coleção que tinha era aquela capa branca com as imagens dos gestos, ou às vezes era o próprio Bruce Lee. Mas a pergunta era realmente isso, é a forma de escrita. Satya, assim, pelos meus cálculos eram mais de 13 livros por ano. Como é que você conseguia fazer essas escritas tão rápidas, praticamente mais de um livro por mês no mínimo, para chegar a esse número tão gigante de livros publicados? Qual é a técnica? Como era o seu trabalho para essas escritas serem expressas? Bom, entre os muitos cursos que eu criei na minha vida e que viraram livros também, existe um curso de como
escrever livros. E a ideia de escrever livros, eu aprendi com uma criança que deu uma entrevista certa vez e perguntaram a ela o que era um desenho. E ele diz: desenho é você pensar em alguma coisa e passar um traço em volta. Escrever é um pouco mais fácil, né? Porque escrever é conversar. Do mesmo jeito que eu estou conversando aqui com vocês, eu converso com o papel. Com a vantagem que o papel não me discrimina e eu posso, quando cometo erros, reescrever a mesma frase. Os primeiros livros que eu escrevi, ainda não havia internet, não havia o computador, e eu escrevia numa máquina de escrever Lettera 32, se não me engano, da Olivetti. Os 3 ou 4 primeiros livros que escrevi foram nessa máquina. Depois surgiram os computadores. Para quem não tem a minha idade, os computadores eram do tamanho de uma casa, né? Havia um que ficava ali, se não me engano, na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo. E lá havia uma casa que tinha paredes de vidro transparente e funcionava 24 horas por dia, com 3 turnos de 8 horas de programadores de computador, que eram imensos, né? E as memórias deles tinham umas rodas maiores do que uma roda de carro. E muitos anos se passaram até que surgiu aqui no Brasil um cidadão chamado Alexander Mandik, e ele trouxe a internet para o Brasil, e eu fui um dos primeiros usuários. E aí compramos aqueles computadores que haviam naquela época, que eram movidos a lenha. Não posso mentir, mas pareciam movidos a lenha. E aí o que acontecia com esses computadores? Nós usávamos uns grandes cartões de memória, que eram uns discos pretos, terrivelmente grandes, que cabia pouca coisa. Não havia como escrever. Para escrever, você tinha que primeiro criar um editor de texto, que não havia Word, não existia Microsoft, não tinha nada disso. Então eu importava dos Estados Unidos algumas revistas sobre computador, que eram grossas, que nem uma lista telefônica, e baseado nessas revistas eu mesmo criei meu primeiro editor de texto, digitando linha por linha, etc. E comecei a escrever meus livros no computador. O primeiro computador que eu tive era um computador tão pequenininho que parecia um chapeuzinho preto. E ele não tinha teclado, eles tinham umas telas, uma tecla, vamos dizer assim, sensível ao tato. Você tinha que dar uma alisadinha em cada letra porque a letra aparecesse na tela. E tinha o mau hábito de vez em quando, a tela aparecer uma espécie de fumacinha que ia descendo, apagava tudo e você tinha que recomeçar tudo de novo. Enfim, eu passei por essas várias peripécias, né? E você me pergunta como é que se escreve 600 livros. Eu só escrevi 600 livros porque eu sou um tanto quanto preguiçoso, né? Mas basta você seguir a receita do menininho. Se você pode pegar uma imagem e passar um traço em volta e criar um desenho, você pode conversar com o papel. O que faz você escrever 600 livros, que não é tanto assim, é você fazer isso de forma, como é que eu diria, regular, né? Então, eu sempre escrevi um pouquinho a cada dia. Hoje eu consigo escrever um livro em 1 ou 2 dias, né? Porque eu tenho muita prática. Naquele tempo, não. Naquele tempo eu me lembro que, se não me engano, em 1985, sei lá, não me lembro, eu escrevi 15 livros. Foi um recorde para mim naquele tempo. E eu me recordo que havia um político brasileiro que criou o Partido Verde, eu não me lembro mais o nome dele, e ele se queixou, dizendo que o editor dele exigia que ele escrevesse um livro por ano. Isso era um absurdo. Como poderia ser exigida essa tarefa de um intelectual? No ano em que ele se queixou de que tinha que escrever por contrato um livro por ano, eu escrevi 15 livros naquele ano. Depois ficou mais fácil, né? Porque a gente vai adquirindo conhecimento, prática. E no ser escritor, qualquer pessoa é só conversar com um papel. Agora, existe, é claro, os escritores presunçosos, que vão me dizer que é uma arte difícil, querer valorizar o seu trabalho. E, se você comer pouco,
porque não se ganha muito escrevendo livros no Brasil. Você pode viver muito bem como escritor. Muito bem. Vou trazer uma frase para você comentar. É uma frase que vem, inclusive, dessa filosofia oriental, naturalmente até do Kung Fu, que tem a ver também com essas sabedorias que não deixam de ser, em alguns casos, budista também, né? Aquele que vence a si próprio é o maior dos guerreiros. É verdade. Essa frase, é claro, remonta à atitude de nós praticarmos o autoconhecimento, cultivarmos a nossa espiritualidade, né? E não perdermos tempo com bobagens. Agora, aqui um detalhe a ser comentado. Na antiguidade, toda a grande sabedoria que atingiu o homem branco vinha do Oriente. Inclusive Jesus, se você considerar, ele nasceu no Oriente Próximo, né? Então ele era um oriental. E aí se dizia que a pessoa deveria se orientar. Bom, os tempos passaram, o mundo mudou. Hoje em dia, os países do primeiro mundo se localizam ao norte do hemisfério. E o terceiro mundo, o Brasil, por exemplo, é o lado inferior do hemisfério. E hoje mudou a expressão. Nós não dizemos que você deve ser orientado, nós dizemos que você deve ser norteado. Não é mais orientado, porque a sabedoria não vem só do Oriente hoje em dia. É norteado, porque os países mais desenvolvidos economicamente se situam no hemisfério norte. Mas o importante é lembrar da frase que o Samuel mencionou: o maior dos guerreiros é aquele que vence a si mesmo. Ou seja, se você se dedica ao autoconhecimento, a descobrir as qualidades interiores, a desenvolver o caminho do bem, então você está no caminho certo e há a chance de você vencer essa luta, se é que é uma luta, né? Eu prefiro dizer que é muito mais fácil para você dançar com a vida do que lutar com ela, né? Você dançando, você se esquiva bem, você se sai bem, e lutando, às vezes sobram alguns bofetões aí que não estavam na planilha original. Muito bem. E como a gente pode lidar com a nossa luz e com a nossa sombra nesse mundo em que vivemos, nesse mundo de Maia? Muito bem, boa pergunta. Bom, essa história do lado sombra foi criada por Jung, né? Jung, o principal discípulo de Freud, né, que começou a mencionar que nós temos um lado sombra. Só que há aqui um conceito interessante que vocês todos conhecem, com certeza, que dizem que a luz pode ser mensurada, né? Existe até vamos dizer assim, uma partícula da divisão da luz que é chamada de fóton, né? Então, determinada luz tem tantos fótons, outra luz tem outros tantos de fótons, mas não é possível mensurar-se a escuridão, porque a escuridão, segundo diz o bom senso, é apenas a ausência da luz. Então, cultivar a luz é um dever que temos de nascença, né? É o que fazemos, né? Quando você pensa numa criancinha como o filhinho que acabou de nascer aí do Samuel, sai do útero da mãe, ele vem em direção à luz, né? E temos, durante o período em que vivemos, essa possibilidade de conviver com a luz e desenvolver esse lado interior da nossa espiritualidade, né? E através do nosso exemplo, que os latinos, os antigos romanos diziam, exemplo docet, o exemplo ensina, podemos transformar este pequenino planeta numa obra de arte, né? Num mundo mais agradável de se viver. E precisamos levar isso a sério, porque atualmente, segundo alguns pesquisadores lá do hemisfério norte, o mundo está meio que se emburrecendo um pouco. Verificaram, por exemplo, que o QI das atuais gerações é inferior ao QI dos seus pais, o que não acontecia, nunca aconteceu antes na história da humanidade. E o que está causando esse tipo de coisa? Eu me atrevo a pensar que seja a botânica. Esse negócio de você apertar um botão aí do celular, o botão do computador,
sua tarefa diária, que era difícil para as gerações anteriores. E hoje a juventude não tem como anseio se tornar um profissional competente e capacitado. A maior parte dos anseios da juventude de hoje é se tornar um youtuber, é ganhar dinheiro através da internet, é fazer algo que as gerações anteriores não dispunham como opção. Então você que está me ouvindo, se você participa deste mundo maravilhoso que é a consciência próspera, obviamente você tem interesses espirituais. E isso é um fator de exemplo para as novas gerações, porque se nós que cultivamos esse tipo de preferência não dermos esse exemplo através de nossas atitudes e ações, então os jovens pobrezinhos não terão exemplos a serem seguidos na direção do bem. E olha, eu acredito na juventude. Eu tenho 2 filhinhos, um tem 45 e outro 47 anos, e são meus filhos, eu os amo, como todos que têm filhos os amam, né? E eu espero que essa juventude, que sempre me surpreende por coisas boas, possam perceber nas velhas gerações, entre as quais me incluo, algum exemplo digno de se fazer o bem, de se seguir o bem e de seguir aquele exemplo de servir, né? Que é a maneira de nós atuarmos neste mundo. Desculpe se eu sou meio extenso nas minhas respostas. Tá perfeito. Aqui no programa a gente tem essa disponibilidade de transmitir o tempo necessário, o tempo correto, a forma como o nosso convidado partilha, é sempre um portal de inspiração, né? Eu vou pegar um gancho nisso que você está trazendo, que é essa questão das inspirações, de exemplos de pessoas que servem. E o tema que a gente colocou é budismo prático. Nada melhor do que você trazer para a gente, foi até uma das perguntas de chamada que eu fiz também para o programa de hoje, que é contar um pouquinho sobre a jornada do Siddhartha Gautama, o Buda, e quais são os princípios principais transmitidos por Siddhartha Gautama, o Buda, para que as pessoas também tenham aqui uma base dessas sabedorias e como elas também são, como você acabou de trazer, né, uma das possibilidades exemplares de inspiração para o nosso caminho de vida. Muito bem. Primeiro vamos fazer uma correção, não é um erro, afinal ninguém tem obrigação de saber sânscrito. O Buda se chamava Gotama, escreve-se Gautama, pronuncia-se Gotama. Muitas seitas budistas o chamam de Sakyamuni, mas isso não era o nome dele. A palavra Sakyamuni significa que ele era o último da dinastia dos Sakyas. E o nome Siddhartha também não era um nome, era um título que significa farto de poderes, siddhis, poderes, hatha, que é a fartura. Muito bem. E o Senhor Buda, ele é chamado de Buda porque Buda é um título também, significa iluminado. O Gotama, aquele menininho que era um príncipe, nasceu numa região próxima à Índia, próximo ao Nepal, lá em cima. E ele era filho de um rei, e esse rei consultou os adivinhos, né, para saber o que seria do filhinho dele, e os adivinhos disseram: ele pode se tornar um grande guerreiro ou pode ser um monge e ser o rei do mundo. Isso absolutamente não agradou ao pai. Então, para que o filho não se seduzisse pelo caminho dos monges, ele fez construir um castelo muito grande, tão grande que o pátio interno tinha bosques, né? E o menino Gotama só via do mundo que passava pelo céu, voando, né, por cima do castelo. Só que ele quis conhecer o mundo lá fora. O rei mandou atapetar as ruas do reino com pétalas de flores. Só fez aparecer gente bonita, escondeu os doentes, os velhos, os pobres. E o Buda viu um mundo que não era real. Só que ele conseguiu sair sorrateiramente do castelo alta madrugada da vida, sozinho, em certa ocasião, e ele viu, segundo diz a lenda, 4 seres especiais. Primeiro, um velho. Ele nunca tinha visto um velho, porque o pai ainda era jovem. Depois ele viu uma pessoa doente. Em seguida ele viu uma pessoa pobre e uma pessoa morta. E, com
conversando com um companheiro de jornada dele, porque ele saiu com um servo que puxava o cavalo, ele descobriu que esse era o destino de todos os seres. E a partir desse momento, comovido com essa circunstância, ele abandonou a vida do castelo, ele doou todas as suas roupas ao servo e vestiu a roupa do servo, e peregrinou durante muitos anos pelas cercanias e teve muitos mestres. Até que, alguns anos depois, ele se localizou dentro de um bosque e aos pés de uma árvore chamada Nagroda, Bom, eu tenho problemas de memória, às vezes eu erro os nomes, tá? Me perdoem por isso. Ele atingiu a iluminação e, saindo desse jardim, eu estou encurtando bem a história, né? Porque senão fica muito extensa. Ele encontrou alguns companheiros que praticavam com ele alguns tipos de ascetismos com outros mestres e fez o primeiro discurso dele, né? Que foi a primeira vez que ele se referiu à essência do budismo, que é chamada de as 4 nobres verdades. Em que consistem as 4 nobres verdades? Primeiro, ele usa a palavra dukkha em sânscrito, né, que significa eixo de uma roda, a roda do Dharma, mas por extensão também significa dor. Então, a primeira verdade do budismo é: tudo é dor. Segunda verdade: a causa da dor é o apego. Terceira verdade: para cessar a dor, há que cessar o apego. E quarta e última verdade das 4 novas verdades: a senda reta dos 8 caminhos é a maneira de você transcender o apego. Agora eu vou explicar um pouquinho mais porque é necessário. Será que tudo é dor? Então vamos pensar. Você tem momentos de alegria e momentos de insatisfação e provação. Na minha idade, eu já compreendi que ambos são 2 faces da mesma moeda e que temos que passar por ambos para poder crescer e evoluir. Se você ainda não atingiu essa percepção, é mais difícil você conviver com essa parte das provações que nós chamamos de dor. Algumas seitas budistas traduzem a palavra dukkha por sofrimento, mas não é muito correto, porque você pode ter uma dor e aí você vai interpretá-la com a sua mente e aí sim pode surgir o sofrimento. Porque o sofrimento é uma atitude mental, é uma maneira de perceber a dor e é criada por você. A dor faz parte da vida, o sofrimento é uma opção. Por quê? Porque você só sabe do mundo através dos 5 sentidos que chegam até você. E algumas pessoas têm deficiências nesses sentidos. Então, por exemplo, uma pessoa que fosse cega, ela saberia muita coisa do mundo, mas não teria nenhuma noção sobre o que é cor, sobre o que é, sei lá, luminosidade. Se você falasse para ela o que é uma nuvem, ela entenderia parcialmente, porque ela não pode ver uma nuvem e não há como tocá-la. E se ela for surda, ela saberá coisas muito fantásticas sobre os outros sentidos, mas não saberá nada sobre a harmonia do som, a música e muitas outras coisas. Então, a par da deficiência que pode haver em cada um de nossos sentidos, mesmo que você tenha os 5 sentidos maravilhosamente bons, você ainda tem que interpretar aquilo que o sentido lhe traz utilizando a sua mente. Por isso que aquilo que é chamado de dor passa ou não a ser um sofrimento de acordo com a maneira com que a sua mente avalia os fatos que chegam até você. Mas vou mais além. Como você tem momentos de alegria também, talvez você ache muito ousado dizer que tudo é dor. Então vou te dar um exemplo mais amplo. Se você considera apenas a sua individualidade, aquela atitude egoísta de eu tenho uma personalidade, eu tenho um nome, né? Essa atitude faz você perceber que há momentos difíceis e momentos de alegria e felicidade. Mas se você considerar a coisa de uma forma mais sociológica,
considerando o teu próximo, que é um dever para quem cultiva a espiritualidade, você começa a perceber que tudo é realmente dor. Vou dar um exemplo. Suponha que você tenha prestado um vestibular para entrar num curso universitário e que haviam, digamos, umas 200 vagas e 4.000 candidatos. E que você conseguiu passar. Isso é uma alegria. Só que é uma alegria para você e outras 199 pessoas. E todos os 3.800 passaram pela experiência da dor. Então, tudo é dor. Mesmo que a dor não seja sentida por você, cada uma das ações que nós fazemos, de alguma forma, pode constituir uma dor em termos sociais. Por isso, vendo de uma maneira mais ampla, mais abrangente, compreendemos que realmente tudo é dor. Só que aqui nós temos a segunda nobre verdade. A causa da dor é o apego. Algumas seitas budistas dirão a você que a causa da dor é o desejo. Não é exatamente a verdade, porque você não vive sem desejar. A cada momento você expressa o desejo, mesmo que você não o formule em palavras. Você está respirando? Você está me ouvindo? Então, de alguma forma, a sua natureza busca me ouvir e busca o respirar, mesmo que você não formule essa ansiedade na forma de um desejo. Então, não é possível viver sem desejar, mas o apego traz provações. E eu vou mostrar por quê. Vou dar o exemplo de um homem que fuma. Então, ele acabou de comprar um maço de cigarro novo, pôs no bolso do casaco, só que ele reparou que o tênis dele está desamarrado. Ele se agacha para amarrar o tênis e quando o faz, por força dos movimentos que ele faz com os braços, a carteira de cigarros cai do bolso dele e ele não o percebe. Continua seguindo o caminho dele. Atrás dele vem um homem que não fuma. Encontra um maço de cigarros no folha e chuta para o lado. Isso para ele não tem valor, porque ele não tem apego ao ato de fumar. E ainda mais atrás vem vindo um homem que fuma e que encontra um maço de cigarro no folha. E ele pensa, para o bem do câncer que ele vai cultivar, que, opa, que sorte que eu tenho, achei um maço de cigarro novinho. Nesse momento, aquele primeiro homem que comprou o maço e o perdeu, tenta fumar e dá-se conta que perdeu o maço, e se lamenta e sofre. O que nós temos aqui? Nós podemos perceber que o primeiro homem que comprou o maço e o perdeu sofreu, que tinha apego ao ato de fumar. O segundo homem, como ele não gostava de fumar, isso não era nada para ele, ele não sentiu dor nem sofrimento algum, porque não tinha apego ao ato de fumar. E o terceiro homem sentiu prazer por achar um maço de cigarro novinho, porque ele tem apego ao ato de fumar. Agora note um detalhe, tanto aquele que aprecia quanto aquele que sofre está passando pelos dois lados da mesma moeda. Tanto a felicidade quanto o sofrimento são dois lados da nossa percepção. E nós devemos atribuir a esses dois lados o valor que eles têm sem exageros pessoais e opiniões. Ou seja, não precisamos nos apegar a eles. Percebe? E se você consegue caminhar pela vida sem esse apego, o que não impede você de amar, de gostar de certas pessoas que mereçam o seu amor, de servir ao próximo, independente se eles o mereçam ou não. Se você consegue fazer tudo isso sem o apego, não sofrerá. E vou dar mais um exemplo ainda para ficar mais claro. Suponha que você conheça alguém e você, de alguma forma, inicie uma amizade ou se apaixone por esse alguém. O que está acontecendo aqui? Você está projetando nessa outra pessoa os objetos do seu desejo. E aí o que acontece? Se alguém te decepcionar, perceba, não é a pessoa que está te decepcionando, é a sua expectativa a respeito dessa pessoa que decepciona você. Você projetou nela anseios, desejos, apegos que ela não pôde lhe proporcionar. Então aqui nós temos mais um caminho de autoconhecimento. Você quer descobrir quem é o culpado por isso? Olhe no espelho
Não culpe a um Deus, não culpe a um destino, não culpe a uma circunstância. O Bernard Shaw, um famoso teatrólogo inglês, ele tinha uma frase muito bonita, em que ele dizia: circunstâncias? Eu não ligo para circunstâncias, eu crio minhas próprias circunstâncias. E dizia uma outra coisa parecida: se as circunstâncias da vida te afligem, crie outras circunstâncias. Porque não importam as circunstâncias da vida, o que importa é a maneira como você age diante das circunstâncias. E isso nos lembra que a ação é a única coisa que gera realização. A palavra realização não existe sem a palavra ação. Você observou? E aí nós chegamos na terceira nobre verdade, que afirma que cessando o apego, cessa a dor. E ela nos sugere um caminho para isso, que é a senda reta dos 8 caminhos. Você verá em cada uma das seitas budistas uma tradução parecida ou algum pouco de diferença nessas 8 qualidades. Eu vou descrevê-las como o Nishkamarma as vê. A primeira desses 8 caminhos, que é chamado de Ashtanga Yana em sânscrito, Yana significa no caminho, Ashtanga, 8 partes. Pode também ser chamado de Ashtanga Sadhana, que significa a prática das 8 partes. Nós temos 8 caminhos. Primeiro, compreensão correta. Eu prefiro até chamar de percepção correta, porque depende da tua mente a maneira de você avaliar. O segundo caminho é aspiração correta, é onde você coloca o teu propósito, a tua missão de vida. Terceiro caminho, palavra correta, a maneira que você expressa os seus sentimentos, suas emoções, a sua verdade. Quarto caminho, ação correta, essa a mais importante. Me lembre de falar sobre o amor com você. E quinto caminho, meio de subsistência correta, que não é só a sua alimentação, como também o seu exercício profissional que você faz para viver e para sustentar as pessoas que você ama. Sexto caminho, esforço correto. Observe, embora exista a ação correta, que é o quarto caminho, o sexto caminho é o esforço correto. Porque você pode fazer a ação correta, mas há vários caminhos para isso, e alguns são mais adequados que outros. Sétimo caminho, consciência correta. Compreenda, consciência correta, que é o sétimo caminho, é diferente do primeiro caminho, que é compreensão ou percepção correta. Ok? Isso tudo você tem que se aprofundar no budismo para entender a diferença. E o oitavo caminho é a meditação correta, que algumas pessoas em algumas seitas traduzem por concentração correta. Então, o budismo, em tese, são esses 4 caminhos. Infelizmente, na minha vida, eu conheci um cidadão de 80 e tantos anos que frequentava uma seita budista japonesa e ele nunca havia ouvido falar nos 4 caminhos. E ele chorou na minha frente e eu fiquei comovido por fato dele ter chorado, porque ele disse: tiraram de mim uma compreensão maravilhosa que poderia ter sido compartilhada comigo e não o fizeram. Por isso que eu tomei muito cuidado em compartilhar isso com você. E lembre-se, há uma diferença entre opinião e fato. É provável que ao descrever esses fatos para você, eu tenha poluído eles um pouco com a minha opinião pessoal. Me desculpem por isso. Dispam os fatos dessas opiniões e percebam como eles são. Muito bem, já para a gente não esquecer, né, no tópico da ação correta, pedir para lembrar sobre falar sobre amor, então já partilha essa sintonia sobre o amor. Muito bom. Ainda bem que o Samuel me lembrou, porque eu já tinha esquecido. Bom, somos educados aqui na civilização ocidental a pensar que a palavra amor descreva um substantivo.
E olha como eu sou ousado, vou colocar minha colher torta aqui e dizer que o amor não é um substantivo, ele é um verbo. Não existe amor se você não amar. O amor é feito de pequenos colóquios, de carinho, de palavras, de atitudes, de gestos, de servir. E tudo isso são ações. Todas essas coisas são ações. Portanto, o amor é um verbo. Se você não praticar o verbo amar, você não vai conseguir ser amado. E te digo mais, mesmo praticando o verbo amar e amar muito, nem sempre você conseguirá ser amado por essa pessoa em particular. E aí eu convido você a pensar que há dois tipos de pessoas no mundo. Claro, há milhões de pessoas no mundo, mas há dois tipos. Uma que é a pessoa cometa e outra que é a pessoa estrela. A estrela aparece na tua vida e te acompanha por toda a tua existência. O amor que a pessoa estrela lhe dá é quase que tocado com as mãos, porque você o sente, você o percebe em todas as atitudes e ações que essa pessoa faz em relação a você, no relacionamento que ela tem com você. Mas há também as pessoas cometas. Elas vêm para a tua vida, passam por ela rapidamente. Você pode até se apaixonar por uma delas, mas ela vai seguir o caminho dela depois que cumprir a meta, a tarefa, sei lá, a oportunidade que ela teve de conviver com você. E não cabe a nós julgarmos essas pessoas, e sim compreender que há pessoas cometas e que há pessoas estrelas. Sem apego, essa aventura vai ser maravilhosa. Você vai curtir muito, mesmo havendo certas decepções, né? Porque, como diz o Buda, tudo é bom. Em um dos momentos da sua partilha, você trouxe essa conexão e esse entendimento de missão, né, de propósito. Então, fazer a pergunta, como despertar ou descobrir esse propósito para que essas situações da vida também seja significativa? Bom, o centro do propósito é óbvio que é o autoconhecimento. Você pode, e todos nós podemos, nos dedicar a compreender quem somos, né? A nos examinarmos, tá? E aqui eu lembro que a palavra dukkha em sânscrito não significa só dor. Ela vem de uma raiz em sânscrito que significa eixo. E a vida é descrita no budismo como uma roda. E existem dois tipos de rodas, a roda do Dharma e a roda de Sansara. A roda de Sansara é a roda da continuidade da vida. A roda do Dharma é a roda do dever. E eu lembro a você que, bom, eu sou dos velhos tempos, né? Então eu cheguei a ver rodas de carroça, não sei se você já viu. Então o que acontece com a roda de carroça? Ela tem vários raios, né? Que se estendem do eixo até a extremidade da roda. E o que acontece? Imagine uma roda tocando o sol. Quando ela toca o sol, determinado tipo de emoção ali se manifesta. Só que ela continua a girar. E por força de girar, ela vai se afastando do Sol, até que em um momento determinado ela está em oposição ao Sol. Só que ela continua a girar e vai novamente vir a tocar ao Sol no futuro próximo. Então imagine que quando essa roda toca o Sol, se manifesta algum tipo de emoção. Pode ser uma emoção de alegria, de felicidade, de realização. E quando a roda continua a girar, esse sentimento vai se afastando do chão, e quando ela estiver oposta ao solo, haverão sentimentos opostos, provações, felicidade, dor. E isso significa o quê? Que quando você está passando por um momento de felicidade, de alegria, lembre-se, ele é passageiro. O Buda dizia, tudo é efêmero. E significa que esse momento vai se perder dentro do caos do tempo e haverão momentos de dor e provação se aproximando. Por outro lado, quando você estiver passando por um momento de provação e dor, saiba
que isso também está se perdendo nas brumas do tempo e que momentos de alegria estão vindo. Então, não há nenhuma atitude extrema, não cultive os extremismos, porque aí você sai do eixo, você sai do centro. Você é o centro do eixo da roda de Sansara e da roda de Dharma. Se você pensar nisso, você adquire a capacidade de vivenciar uma das grandes verdades do budismo, que é o Midhyamika em sânscrito, que significa o caminho do meio, você evitar os extremos, né? Que te tiram da sua atitude de paz, de meditação, de contemplação e fazem você perder o seu eixo. Bom, então quando você encontra o seu eixo, você encontra a sua missão de vida. E ela é maravilhosa, porque é a razão de você estar aqui. E pense um pouquinho, não é um objetivo de vida, é o caminhar pela vida. Não importa o destino a que você está buscando, não importa os resultados que você vem conquistando, o que importa é que ao caminhar, praticando a sua missão de vida, você está vivendo. E a vida é isso. O valor da vida não é a realização, não é o legado que porventura você vai deixar quando partir, é o próprio caminhar. Portanto, seja você um exemplo. E como é que você encontra a sua missão de vida? Autoconhecimento. Examinar a si mesmo, os teus valores, descobrir por que você faz o que faz, por que você deixa de fazer o que deixa de fazer e qual que é a melhor opção para você, em termos não egoísticos, mas em termos sociais. O que faz a tua vida mais significativa? E isso fará você encontrar a sua missão de vida. Para quem se interessar, um dos cursos que eu criei é sobre como encontrar a missão de vida. Pessoas interessadas, vocês têm aí o meu, como é que eu nunca lembro o nome disso, o meu e-mail. O meu e-mail é bem simples, é satyananda@gmail.com. Lembrando que Satyananda se escreve com Y. E eu prometi aqui ao meu querido amigo Samuel que vocês teriam alguns privilégios. Um deles, se você entrar no meu site, não esse que está aí no ar, no Budismo de Escamacama, mas o site Monge Satyananda, que é lá do YouTube, vocês terão o direito de todo dia de manhãzinha receber uma pequena mensagenzinha minha, bem curtinha. Eu não falo tanto assim quando dou as minhas mensagens por lá para não atrapalhar as pessoas, tá? Então vocês podem entrar nesse canal, se inscrever lá e terão essas mensagens. Mas eu fiz mais uma promessa aí para o Samuel. Aqueles de vocês que entrarem em contato através do meu e-mail, que eu já citei, Satyananda, está aí na tela, @gmail.com, e mencionar o nome deste programa, vocês receberão, eu vou mandar pessoalmente a vocês, um livrinho, um e-book, né, sobre o budismo Niskamakkama. Será um brinde apenas para vocês que estão aqui participando deste programa, ou que o verão posteriormente lá no YouTube, desde que vocês me escrevam para este e-mail e mencionem o nome do programa. Imediatamente eu sei que eu tenho um dever de consciência próspera de enviar a vocês um e-book sobre o budismo de Escamacama, e eu farei sem nenhum custo, nada de especial. Tá bom? Estou aqui para servir. Que beleza. Eu digitei, está aqui passando também na tela, satyananda@gmail.com. Aí vocês vão ter aqui também para poder trazer isso. Eu fico agora imaginando também e relembrando a história de Siddhartha. E eu vou fazer uma pergunta relacionada a porque lá também ele não foi só o mar de flores, né, o caminho de desenvolvimento do Siddhartha em si. E aí eu vou fazer uma pergunta mais conectada com a sua história de vida. Satya, você já passou pela chamada noite escura da alma?
Muito boa essa pergunta. Sim, todos nós tivemos momentos, né, em que nós afundamos e pensamos em coisas piores. Só para lembrar a vocês, o que eu vou falar é fato. A cada 44 segundos, menos de um minuto, uma pessoa se suicida no mundo. Isso é estatística. Tá? E a estatística é aquela coisa que diz para você que isso é a média, mas pode ser até pior. E eu tive, quando criança, um irmão mais velho que eu, que aos 19 anos se suicidou. E foi um grande momento em que eu visitei esse momento de sombra, né? Em que você questiona qual o sentido da vida, o que você deve fazer, qual o caminho a trilhar e por que ser bom num mundo em que tantas pessoas são ingratas e algumas aparentemente absolutamente más. Agora, eu não creio nisso. Eu não acho que ninguém seja perfeitamente bom e ninguém seja perfeitamente mal. Mesmo na pessoa mais má que você conheça, há alguma atitude que a torna um pouco mais afetiva e carinhosa. E se ela conseguisse perceber isso em si mesma e desenvolver essa qualidade, ela viria a se tornar uma pessoa boa. Então pense nisso. Estamos conversando aqui há um bom tempo, já são 10h18. Estamos aqui desde as 9. Então, quantas pessoas não se suicidaram neste mundo por não saberem o que fazer nesse momento de sombra? Eu tive o desprazer de assistir um documentário aqui no próprio YouTube que falava de suicídio. E nesse documentário havia uma criança de 6 anos que tinha se suicidado porque sofreu bullying na escola. E uma senhora de 104 anos que também se suicidou, que estava com câncer e, para não sofrer, preferiu acabar com a própria vida. Não interessam as razões que você vai enfrentar, as provações que você vai enfrentar no seu momento de sombra. O que interessa é que você está aqui com um propósito. E quanto antes você descobrir o seu propósito de vida, mais fácil vai ser você carregar o teu fardo. E aqui é interessante notar que o sofrimento também apresenta uma dose de apego, né? Porque uma pessoa que se suicida se apegou tanto ao aspecto sombrio de sua vida que não pôde resistir e preferiu acabar com a própria vida. E aí nós temos novamente a dor, a causa da dor é o apego, cessando o apego, cessa a dor. Dedique-se a isso praticando a Ashtanga, ou, se você preferir, a terapia Dharma também é uma forma de você obter esse resultado bom em direção a descobrir sua missão. Antes de entrar na terapia Dharma, que eu vou trazer também essa pergunta aqui, que a gente até prometeu lá no início do programa, o quão importante foi para você receber uma mensagem de Chico Xavier, já que você trouxe essa história, essa conexão? Poxa, que interessante você se lembrar do Chico. Bom, eu tenho uma mente bem aberta em relação a vários tipos de crenças e considero o Chico uma espécie de santo brasileiro, né? E minha mãe, quando perdeu o meu irmão, que se suicidou, ela ficou desesperada. Imagine uma mãe passando por isso. E os anos se passaram, eu já era adulto, e minha mãe tinha um programa na Rádio Mulher, que naquele tempo era uma rádio espírita, e ela conheceu o Chico nos bastidores, ele estava sempre sendo entrevistado por lá. E ela resolveu ir visitar o Chico lá em Uberaba, se não me engano, para receber uma mensagem do meu irmão. E me convidou para ir junto. E eu não fui, porque pensei, puxa, o Chico recebe lá tantas mães, tantas pessoas que estão desesperadamente procurando uma mensagem amiga que as abençoe, que mitigue a dor que elas sentem, que eu não me sinto autorizado a ir lá aborrecer o Chico. Minha vida está em ordem, está equilibrada, então eu não vou. E minha mãe foi com uma amiga. Só que minha mãe era uma pessoa assim, bastante, eu diria, proativa, né? Ela era uma pessoa assim, especial. E ela ficou 3 dias lá na presença do Chico.
não conseguiu receber mensagem nenhuma do meu irmão. E, não satisfeita com esse resultado, ela pegou um gravador, que naquele tempo era um tijolão, enfiou no nariz do Chico e falou: quero uma mensagem do meu filho. E isso foi interessante, porque o Chico não erraria essa mensagem, porque meu irmão que se suicidou também se chamava Francisco. E ele olhou para o gravador e, sem que minha mãe mencionasse o meu nome, ele disse para o gravador: meu querido Marco Antônio, que é o meu nome de batismo, e mandou uma mensagem para mim, que eu compartilho com todas as pessoas, porque eu julgo que não foi para mim, foi para a humanidade, para todas as pessoas que têm um coração voltado ao bem. E aqueles de vocês que estão assistindo esse programa, ou que vierem a assistir o replay lá no canal do YouTube, e me pedirem, eu envio o texto desse. Eu devo ter, acho que, um videozinho a respeito dessa mensagem do Chico, onde está gravada, com a própria voz do Chico, a mensagem que ele me mandou e que, no meu ver, serve para cada um de nós. Ele não mandou aquilo só para mim, eu não sou ninguém especial. Sou uma pessoa comum, interessada em praticar o bem, como todos vocês também são. Então, aquela mensalidade é para vocês também, e eu terei muito prazer em compartilhar com aqueles que a solicitarem. Estou a dispor, estou aqui para sempre. Muito bem, daqui a pouco eu vou, depois dessa pergunta, eu vou abrir aqui para seus comentários e as perguntas que os senhores estão enviando aqui no chat também, né? Mas antes ainda tem uma que ficou faltando, na verdade vou encaixar com mais uma segunda, e aí eu abro para as perguntas do chat. O que é a terapia Dharma e quando é que surgiu essa terapia e o propósito dessa metodologia? Muito bem, essa é uma pergunta excelente. Aliás, só teve perguntas excelentes nesse programa. O que acontece é o seguinte: nos Estados Unidos viveu um cidadão, e esse cidadão, em 1952, passou pelo segundo embate. E vocês merecem ser lembrados que nos anos 50 não havia ponte de Sapien, não havia stent, não havia transplantes cardíacos, não havia sequer cirurgia cardíaca. Então, ele, como era um homem rico, procurou um hospital e uma junta de 6 médicos o atendeu e disse a ele: vá para casa porque você vai morrer. E nós não podemos fazer nada para impedir isso. Para que você ficar aqui no hospital? Fique na sua casa. Coloque suas coisas em ordem, que você está partindo em 3 semanas. E esse cidadão foi para a casa dele. E imagina a provação porque ele passou, né? Porque acho que um dos grandes apegos é o apego à vida, né? E é difícil se libertar disso. E esse cidadão, lá nesse momento de provação que ele passou, ele se concentrou em revisitar mentalmente todas as pessoas a que ele amou nesta vida. Se lembrou da primeira namoradinha e foi pensando nela, e foi pensando nas outras mulheres com quem ele se envolveu, até a atual esposa dele, a quem ele amava muito. E aí ele descobriu uma coisa interessante. Ele descobriu que quando ele era amado, isso não impedia ele de sentir dores. Ele teve vários tipos de doenças, inclusive 2 empates. Mas ele descobriu também, teve ciência, né, percepção, de que quando ele amava, ele não passava por tantas experiências de dor. E ele resolveu fazer aquilo que o Buda, Jesus e todos os grandes mestres espirituais do mundo ensinaram: amar o próximo. E ele se dedicou a amar de forma incondicional. E ele chamou esse método de amar de soltar. Mais tarde, isso foi chamado de terapia Dharma. Por quê? Porque é muito parecido com aquilo que o Buda ensinava. E o que esse cidadão ensinou ao mundo? Ele já faleceu e morreu com 88 anos de idade, se não me engano, 84 ou 88.
Ele viveu mais que o dobro do que os médicos disseram do que a idade que ele tinha quando procurou os médicos. E um detalhe, enterrou todos os médicos que trataram dele. Sobreviveu a esses médicos. E ele acreditava que tinha conseguido isso graças a esse método chamado terapia Dharma. Em que consiste a terapia Dharma? Se você sacudir suas mãos, elas não caem, porque elas são parte de você. Só que as coisas que você faz, as coisas que você faz no sentido emocional, vou pegar uma folha de papel para ilustrar para você. Então, suas emoções e sentimentos negativos são como uma folha de papel. E se você amassa essa folha, e a segura em sua mão, é o que acontece com as suas emoções e sentimentos negativos. Elas não são parte de você, mas você as está retendo. E se você as está retendo e não são parte de você, você pode simplesmente soltá-las. E elas saem de sua vida. A terapia Dharma ensina você a soltar suas emoções e seus sentimentos negativos. E eles não voltam nunca mais. E aí você consegue galgar os pequenos degraus da sua evolução consciente em direção a encontrar sua missão de vida e ser uma pessoa mais realizada e feliz. E isso é a terapia Dharma. Nós temos também um livrinho gratuito sobre terapia Dharma. Aqueles de vocês que me procurarem através do e-mail e pedirem, eu mando também esse livrinho para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar isso com você. Muito bom. Sati, aproveitando, como é que esse conhecimento da terapia Dharma chegou até você? Você já tinha vários livros publicados, e como é que a terapia Dharma chega até você? De uma maneira terrível. Vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês. Uma das coisas que o Buda disse, que depois foi copiado e introduzido na Bíblia, dizia assim, que quando você corrige um sábio, ele te agradece. Mas se você corrigir um tolo, ele passa a te odiar. E acontece que eu tinha um aluno que era excepcionalmente espiritualizado, parecia a mim, do meu ponto de vista. E de repente esse aluno se tornou um propagador da terapia Dharma, com um outro mestre, outra origem, com outro nome. E ele perguntou para mim, o senhor não poderia ser o meu paciente, porque eu tenho que fazer não sei quantos pacientes de atendimento para poder receber meu certificado. E eu aceitei. Só que ele falou, só vou poder atendê-lo na quinta-feira da semana que vem. Então eu falei, tá bom. E como eu fui terapeuta há muitos anos, né? Tive clínica e tudo, eu falei para ele, gostaria de conhecer esse método terapêutico. Você me aconselha alguma obra ou algum vídeo a respeito? E ele me indicou um vídeo e um livro. E antes da próxima quinta-feira eu já tinha assistido o vídeo e já tinha lido o livro. Vocês veem atrás de mim que eu tenho esse mau hábito da leitura, que aliás é um bom hábito, né? Se feito de maneira consciente e sem ler bobagens. Então eu tenho prática em ler e li o livro rapidamente. E aí eu perguntei para esse jovem, puxa, você vai se dedicar a essa forma de terapia? Achei muito interessante. Que tipo de pergunta que você vai fazer aos seus pacientes? Ele falou, não vou fazer pergunta nenhuma. Aí eu me estranhei. O livro mencionava um monte de perguntas e o vídeo também. E inclusive mencionava Sócrates, que centralizava o seu método terapêutico na maiêutica, que é uma arte de fazer perguntas. E aí eu falei, mas por que você não vai fazer pergunta nenhuma? Porque eu não quero saber dos problemas deles. Se eu souber dos problemas deles, eu posso me identificar e trazer esses problemas para a minha vida. Eu achei essa atitude muito incorreta. E aí eu me dediquei uma madrugada inteira a assistir aquele vídeo e a compor um videozinho de minha autoria para mostrar para ele os pontos do vídeo que ele tinha me enviado, que mostravam que você tinha que interagir com o paciente fazendo perguntas. E aí ele se sentiu insultado por causa disso. Cortou relações comigo
e passou a me odiar. E eu entendi daquilo que o Buda disse, né? E quando nós mostramos alguma coisa errada ou apontamos uma crítica, um comportamento que poderia ser melhorado para o sábio, ele nos ouve e agradece. Mas se fazemos isso para o povo, ele nos abandona e nos odeia. E foi aí que eu conheci a terapia Dharma. Como eu já tinha lido o livro, eu comecei a importar outros livros, todos em inglês, assistir vários outros filmes e acabei me tornando um terapeuta Dharma. Graças a esse menino, devo isso a ele e agradeço isso eternamente. Infelizmente, ele nunca saberá que, como ele cortou relação comigo, ele não se deu essa oportunidade, ele fechou a própria porta de ter essa oportunidade. E eu, com certeza, iria instruí-lo com muito prazer da maneira correta de fazer esse processo terapêutico, mas não tive essa oportunidade. Muito bem, vamos aqui às mensagens de vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui no chat, aqui essa entrevista com o Satya. A Rosimeire desejando aqui boa noite, manda aqui uma bomba da paz, se não me engano. A Janaína manda aqui também coraçõezinhos, está aqui com a gente. Quem mais que está? A Raquel, também mandando aqui uma boa noite. Vamos ver mais pessoas que estão chegando também por aqui. Tira até vibrações para a live começar. Antes de começar, estavam fazendo vibrações para que a live acontecesse aqui. Que legal. Gratidão a todos vocês que esperaram e ficaram até que a gente entrasse aqui ao vivo. Gratidão mesmo. A Josefa desejando boa noite a todos também. Olha aqui, ó, o Chaves Colorado, ele tem criou um perfil só para assistir aqui também no YouTube. Ele tem um perfil no Instagram e é fundador da Ordem Monástica Niskama Karma. Explica, já que ele trouxe aqui esse comentário, né, o significado dessas palavras em sânscrito, Niskama Karma. Muito bem. A palavra Niskama Karma significa ação desinteressada. Então você observou no decorrer dessa nossa entrevista que eu ofertei a vocês vários brindes, né? Bônus daqueles que participam de algo tão belo quanto a consciência próspera. Então, a função do Niskama Karma é dar a você, gratuitamente, muito destes ensinamentos. É claro que também é uma profissão, nós temos cursos de formação que são cobrados, mas o objetivo maior é o servir, é a ação desinteressada. É isso o significado de Niskama Karma. Eu vou até aproveitar esse seu último comentário e trazer também uma questão aqui ligada a isso. Qual a relação entre o dízimo da tradição normalmente judaico-cristã e a prosperidade, e se essa prática do dízimo ela é presente também no caminho do budismo? Muito bem. Nos países orientais, o governo entende que o budismo é algo útil para o povo. Claro que não nos países comunistas, né? Então, eles fazem uma doação de verbas para as missões budistas. Daí, muita gente entender o budismo como religião, porque, por ser religião, algumas seitas são religiosas, né? Eles recebem doações, porque há, na Constituição dos diferentes países, verbas com esse fim. Só que a nossa organização, por exemplo, é uma organização filosófica. Nós nos consideramos ascetas e não monges. Aqui vem a questão do dízimo. O dízimo não foi criado pela civilização judaico-cristã. O dízimo foi criado na Índia, e lá tem o nome de Dasamancha, e significa exatamente isso: 10% daquilo que você ganha, você distribui em obras de caridade. Não precisa ser uma religião, pode ser uma instituição de ensino espiritual, pode ser uma instituição assistencial, pode ser apenas comprar cestas básicas e encaminhar a quem passa por necessidades, né? A prática do Dasamancha consiste em você demonstrar ao universo, ou se você tem uma religião, ao seu Deus, que você tem
uma maneira de agradecer pelo bem que você recebe, pela sua saúde, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua prosperidade, pelo seu trabalho, enfim, por tudo que seja uma coisa construtiva em sua vida. Agora, isso funciona? Funciona. Funciona de uma maneira tão extraordinária que eu tenho um vídeo, não sei se ainda tenho, mas preparei um vídeo examinando alguns dos maiores milionários do mundo. E eles todos praticam o dasamancha, o dízimo ou algo até maior. Se você considerar, por exemplo, que o Warren Buffett doou bilhões a causas sociais, o dono da Microsoft, eu não lembro o nome dele, eu tenho problemas de memória, ele doou bilhões, isso, Bill Gates, bilhões também a instituições de caridade, e todos esses grandes caras fazem isso. Você me dirá, bom, alguns deles fazem isso não pensando no bem do próximo, porque eles têm alguns, digamos assim, benefícios fiscais em fazer essas doações. Eu penso que é bem melhor você fazer uma doação aproveitando o benefício fiscal e ajudando pessoas que mereçam, do que permitir, por exemplo, que pelos impostos parte dos seus ganhos sejam destinados a um governo corrupto, por exemplo. Então, eu acho perfeitamente viável isso. Não sei das razões que moveram esses homens a se comportarem desta maneira. Eu posso responder pelas minhas razões, porque eu só sei da minha vida, gente. Eu sou uma pessoa simples. Quando eu era menino, eu tinha 10 anos de idade, foi o momento que eu fiz minha primeira doação. Eu estudava num colégio salesiano em São Paulo, no Liceu Coração de Jesus, e eles tinham uma chácara que ficava em Jandira, que naquele tempo não era um menininho, era um lugar muito forte. E a gente ia de trem. E esse trem era um trem que ia parando em milhares, bom, estou exagerando, em dezenas de pequenas estações, e o povo subia no trem e prosseguia a viagem, não sei para onde. E nós descíamos em Jandira. E numa dessas estações subiu uma senhorinha, uma senhora bem idosa, magrinha, sentou-se à minha frente, no banco da frente, e começou a contar umas moedinhas que ela tirava da bolsa dela, com um olhar tão contrito e tão desesperado, que eu peguei os caraminguás que eu tinha no meu bolso de criança de 10 anos e dei tudo a ela, né? Porque eu vi que ela precisava muito mais do que eu. E ela me olhou espantada. Eu não pedi nada, por que você está me dando isso? E eu falei, eu estou dando, porque percebo que a senhora precisa mais do que eu, e eu não estou precisando. E aí ela me abençoou. Isso trouxe lágrimas aos meus olhos de criança. E eu percebi que é uma boa ajudar pessoas que precisam. Então, eu não pratico o dízimo para ajudar uma instituição religiosa, eu pratico o dasamancha para ajudar pessoas que precisam da minha ajuda de alguma forma. Nem sempre uma ajuda material, né? Muitas vezes uma ajuda em termos de apoio, de conselho, de estar presente, de passar conhecimentos úteis. E espero que você siga este exemplo. Você pode fazer o mesmo. Você não é obrigado. Eu acho interessante porque eu tenho formação também como pastor, né? Eu sou formado em teologia. E aí o que acontece? As pessoas, quando eu era pastor, me perguntavam por que o crente obriga o pagamento do dízimo. Não obriga. Se você doa o seu dízimo porque acha que isso é uma obrigação, você não está doando o seu dízimo. O dízimo é uma atitude que parte do coração. Você tem que sentir prazer nisso. Você o faz por amor ao próximo. E não para pagar o dízimo, nem para ser próximo, nem para comprar os favores de Deus como se ele os estivesse vendendo. Ok? Então que fique claro que essa mensagem aqui é uma coisa sutil, simples. Doar porque é bom doar. E não apenas porque você queira obter algum favor. Muito bem, ó, o Chaves Colorado conhece o professor, porque ele falou assim, ó, boa noite, sensei. Ele que criou um link aqui no YouTube só para participar aqui da live.
A Eleida está dizendo boa noite a todos, paz, luz e amor. A Lore da Ana também está aqui com a gente. Boa noite, família amada. Que bom, você está quase sempre com a gente aqui, né, Lore? Bom, a Luzineide também acompanhando, maratonando aqui as nossas entrevistas. A Rosimeire também. A Luzineide e a Rosimeire. Gostei, ela falou o computador movido a lenha. Olha aí. Raquel, olha, muita sabedoria nas explicações, está agradecendo, faz o Anjali. E a Dilma, primeiro de tudo, vamos mensagem grande aqui. Primeiro de tudo, Samuel, muito obrigada por esse super presente. Professor, estou encantado com seu exemplo e acabei de tomar uma decisão depois do que ouvi aqui sobre as escritas dos livros. E ela tem uma pergunta. Como podemos trazer a presença para a nossa vida? Como podemos trabalhar a não identificação com o que acontece nesse momento que o planeta está vivendo? Ok, eu vou responder, não sei se vocês vão gostar, mas é uma resposta que deve merecer a reflexão de vocês. Nesta vida, nós cultivamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são qualidades muito inferiores, né? E que brotam de uma atitude de nós nos considerarmos o centro do universo. Não somos. Nós somos uma gota d'água no oceano. Então imagine uma gota caindo da nuvem. Cai da nuvem e bate no sol. Nós não dizemos que ela morreu. Essa gota que cai da nuvem pode vir acompanhada de milhares de outras gotas que também caem da nuvem, que vão formar ali um corredorzinho de água que vai desaguar num córrego. Esse córrego vai desaguar num rio. Esse rio vai conduzir essa água ao oceano. E aí, pela primeira vez, a gota d'água recebe o nome de água. Olha que interessante. A gota d'água não tem uma identidade individual. Existe um conceito muito difícil de explicar no budismo, não é para quem está começando, chamado Anatman, que foi traduzido para o português como anátema, que é uma coisa difícil de entender. Ou seja, nós não existimos como individualidades. Embora nós tenhamos recebido um nome, nos vejamos como uma pessoa diferente dos demais, nós somos parte de um todo único que é o oceano. Cada gota d'água é parte do oceano. E se no decorrer dessa transição entre ela cair no solo, escorrer para o córrego, do córrego para o ribeirão, do ribeirão para o mar, ela evaporar por ação do sol e voltar à nuvem, nós não dizemos que ela está reencarnando, não dizemos que ela está indo ao céu, porque a realidade dela é que ela não existe como um ser individual. Ela é parte de um todo que chamamos de água. Essa gota é preciosíssima, sem ela não existiria o oceano. Mas é interessante notar que individualmente ela não tem o valor que ela pensa que ela tem, um valor que ela se auto-atribui tão grande que alguns até se suicidam porque se apegam tanto a seu próprio sofrimento que não suportam e se matam. E aqui cabe um provérbio interessante. Quando eu era criança, eu li a respeito do rei dos ciganos que morava em meu país. E ele foi entrevistado por um jornalista. E o jornalista falou para ele, querendo provocá-lo, obviamente: você se julga tão esperto? Então me conte quantas gotas tem no oceano. E o rei dos ciganos disse: quantas gotas tem, eu não sei, mas eu sei que é ímpar. E se você não acredita, vá lá e conte. Uma boa solução para uma pergunta imbecil como essa. Mas o jornalista não se deixou vencer e perguntou a ele: e como é que você sabe que é ímpar? E aí responde o rei dos ciganos: eu sei que é ímpar, porque se não fosse ímpar, não se moveria. Isso nos traz para aquela verdade maior. Não existe ação
sem realização. A ação é o centro de tudo. Quando você pensa que dukkha, em sânscrito, significa o eixo da roda, você é o responsável, você é o centro da sua vida, porque com suas atitudes e suas ações é que você gera a vida. E aqui cabem muitas outras verdades que eu não vou mencionar para não me alongar, ok? Mas eu vou dar um pitaco para os cristãos. Para você que é cristão e que já leu a Bíblia, tem muito cristão que nunca leu a Bíblia, mas se você leu, existe lá um irmão de Jesus. E esse irmão, ele diz: a fé sem as obras é morte. Ou seja, não adianta você ter fé, você crer que Jesus veio para te salvar, que morreu por você na cruz e que, portanto, você está salvo, se você não arregaça suas mãos e age, porque sem as obras a fé é morte. Reflita sobre isso e lembre-se, aquilo que eu sempre disse: sem ação não existe realização. A frase ficou mais comprida agora. Sem ação não existe realização, nem salvação. Pense nisso. Muito bem. Ó, o Silvio está aqui desejando boa noite, professores. Samuel, namastê. A Eleida comentou aqui: ó, estrelas e cometas, pessoas lindas de qualquer maneira. Ele gostou e colocou um coração também. Ó, Dias Caio também, boa noite, namastê. A Dilma comentou aqui: ó, o chakra laríngeo do professor tem uma forte potência, voz curativa. Vou aproveitar, ela sorrir. E traz também aqui mais uma pergunta: professor, o que fazer quando as estrelas das nossas vidas não estão de acordo e não respeitam as nossas escolhas? Como agir em relação a essas atitudes, uma vez que fica difícil caso exista o apego? Muito bem, você já deu a resposta. Só é difícil se existir o apego. Mas eu vou citar um exemplo. Eu fui casado com uma mulher a quem amei. E um belo dia, ela resolveu se separar de mim, que eu não sou um cara fácil de lidar. E no momento em que ela se separou de mim, naquele tempo, quando eu era muito budista, eu orei muito para Deus trazê-la de volta. E Deus, em sua infinita sabedoria, que é o que dizem que Deus tem, não a trouxe de volta. E me trouxe a minha segunda esposa. E foi para mim muito melhor que a primeira. E aí eu penso, eu pedi uma coisa para Deus e Deus não me atendeu. Isso era um castigo? Não. Era uma grande oportunidade de crescimento. E eu não fechei essa porta. E pude conviver com a minha segunda esposa. Estou com ela até hoje. Vivi com ela mais tempo que vivi com a primeira. E fui um homem feliz. Por quê? Que aceitei aquilo que a mãe natureza, que é o Deus da ciência, trouxe para mim. Então, mesmo que você esteja vendo um universo nebuloso, muita sombra em sua vida, lembre-se, todas as provações, na minha idade eu sei, você talvez ainda não saiba, mas vai saber no futuro, elas vêm para o nosso próprio crescimento e evolução. Ok? Então, esteja percebendo que há de apego nisso, libertando-se dele e abrindo caminho para que coisas maiores venham até você. Não feche suas portas, mantenha-as abertas às oportunidades, que vêm às vezes disfarçadas em provações e que nós não nos percebemos a partir daquele momento. Tá bom? Mas poderemos perceber no futuro se mantivermos essas portas abertas. A Eleida comentou que terapia Dharma, pratica pintando minhas telas e nem sabia que era essa terapia e achei maravilhoso. A Dilma falou que passaria horas ouvindo o professor, já me inscrevi no canal dele, gratidão, Samuel, está agradecendo. Lembra de novo qual que é o canal do Satya? Qual que é? É Satyananda, né? É Satyananda, é monge Satyananda Ata. Esse monge foi colocado por uma sócia que eu tive
Eu não me considero um monge, eu sou apenas uma seta. Mas as pessoas, quando nos veem com essa roupa, pensam que somos monges. E se me tratam de monge, eu não fico ofendido. Então ela criou o canal e ele se chama Monge Satyananda, lembrando-se que é com Y, Apta. E todos são bem. Satyananda Apta, esse que está aparecendo na tela. Então, Monge Satyananda Apta no YouTube. Aí você vai lá e tem o canal e tem várias coisas. Tem também o site, né, que é esse que está aparecendo, que é o Budismo Niskama Karma, e também tem o e-mail que tem muitos presentes por lá. satyanandaapta@gmail.com. Vocês entram em contato por também. Voltamos aqui às mensagens de vocês que estão transmitindo ao vivo. Vamos ver o que temos mais. Está aqui, paramos aqui na inscrição da Dilma Oliveira, a Sandra. Olá, boa noite, obrigado por trazer um mestre tão iluminado, e manda aqui um carinho, um beijo carinhoso. E a Raquel traz uma pergunta. Ela repetiu a pergunta, vou colocar a segunda. O apego é muito difícil de abandonar. Todo desejo gera o apego e vice-versa, trazendo satisfação, como se fosse o eixo da vida. A falta desse desejo, prazer, apego, não nos tornaria apáticos? Pergunta aqui a Raquel. Olha, Raquel, como eu disse no início dessa nossa conversa, ninguém vive sem desejar. O desejo é perfeitamente natural e aceitável. Nós não podemos desejar além da conta, porque aí geramos o apego. Tá? Se nós desejarmos de uma forma normal, não geramos apego e nem consequências. E aqui tem uma frase minha. Essa frase diz assim: todo muito é demasiado. Então, se você come demais, você pode se sentir mal depois da refeição. Se você sente muita sede e não bebe água, você pode satisfazer essa necessidade, esse desejo, bebendo água. Apenas aquilo que é exagerado, apenas aquilo que é muito, é demasiado. Se você não ultrapassar os limites do que seria normal, do que seria razoável, não surge o apego, né? Então, se você se percebe superando essa fronteira daquilo que seria o equilíbrio, então aí surge o apego e é difícil de vencer. Agora, lembrando que a palavra dukkha, antes de significar dor, significa o eixo da roda, o centro, ela significa, portanto, o equilíbrio, né? Mantenha o equilíbrio e você estará se desapegando e mantendo seus desejos dentro de uma proporção razoável e aceitável. Obrigado pela sua pergunta. Pegando até o gancho do que a Raquel trouxe, me recordei aqui das condutas, né? Você pode falar um pouquinho sobre elas, as quatro, né? Artha, Kama, Dharma e Moksha. Muito bem. Vamos falar em termos genéricos, né? Existem ilusões, tá? Existe o dever, para dividir em duas áreas, né? O dever você só compreende quando você estuda. Muita gente me pergunta: eu preciso ter um mestre, um mentor, eu preciso ler um livro, eu preciso fazer um curso para ser um budista? O que você precisa é descobrir a si mesmo, no caso, a si mesma. Estudar a si mesmo, estudar o autoconhecimento, estudar como é que você é, por que você é assim. Você tem esse livre-arbítrio de tomar a decisão que seja mais adequada no caminho do bem, né? Em vez de procurar bobagens. E é exatamente isso que significa a libertação, né? Uma dessas quatro palavras. E você tem a libertação pelo caminho fácil, que não é a mais profunda. Tudo que é sukha, em sânscrito, é um tanto quanto superficial. Ou você pode dar passos maiores, se você achar que está nas suas forças. Veja bem que você não é obrigado ou obrigada a dar passos maiores. Você vai caminhando melhor à medida que você vai crescendo. Da mesma forma que uma criança primeiro aprende a engatinhar, depois caminhar com passos vacilantes e, por fim, a correr. Tá? Então, dê tempo para que você possa fazer da sua vida uma obra de arte.
Agora eu vou colocar aqui a da Sandra. A Sandra está perguntando aqui, ó, mestre, gostaria de saber se os tibetanos têm a filosofia budista. Os tibetanos. Bom, veja bem, existem muitas seitas budistas tibetanas e eles têm, inclusive, traduções de cânones de sutras muito grandes. Os chineses e os tibetanos têm as maiores traduções de sutras no budismo, né? Então, há muito... eu diria que a maioria do povo tibetano é budista, até eles serem invadidos pelos chineses, né? Porque aí, quando o chinês invadiu a China não, o Tibete, ele impôs ali certas colocações políticas e educacionais que talvez tenham separado a juventude da crença dos seus pais. Não sei te afirmar corretamente a respeito, mas era um país teocrático. Só existiram duas civilizações teocráticas. Os judeus, cujo maior cargo político era o cargo do sumo sacerdote no tempo de Jesus, Caifás, e o Tibete, que o maior cargo político é um cargo exercido por um monge que é chamado o Lama Maior, ou Dalai Lama, né? São sociedades teocráticas, ou seja, sociedades que colocam a religiosidade, a espiritualidade, ou, se você preferir, Deus, como o centro dessa civilização, o que não ocorre em nenhuma outra sociedade. Bom, um fato interessante em relação a isso também, que com a invasão da China, de certa forma, o budismo tibetano começou a ser propagado e o Dalai Lama começou a ser conhecido mundialmente. E hoje é algo que cresce exponencialmente, podemos dizer assim, né? Bom, o Dalai Lama, que atualmente vive na Índia, né, ele é considerado a maior, digamos assim, autoridade dentro do budismo tibetano. E existem budismos que não aceitam o Dalai Lama. O Kadampa, por exemplo, não gosta do Dalai Lama. Mas a grande questão aqui é que veja o que uma diversidade pode trazer à sua vida. Pode transformar o potencial do teu recado, das tuas ações, da tua missão de vida. E aí vem uma coisa interessante. Ele foi oprimido, né? E teve que fugir para a Índia devido à invasão chinesa. E isso fez dele o centro das atenções do mundo em termos de budismo. E deu a ele uma popularidade que ele jamais teria se ele tivesse apenas permanecido nas fronteiras do Tibete. Então, compreenda que todas as provações são o outro lado da mesma moeda. Tudo é bênção. Tudo é uma maneira de fazer você crescer. Perceba isso e você estará eliminando o apego. Poeira Cósmica desejando boa noite. Opa, que pulou mais uma mensagem. Já enviei o e-mail, professor, e agradeço antecipadamente pelo presente. Olha aí, a pessoa já assiste, já envia e-mail. A Raquel está agradecendo, adorei a resposta, equilíbrio em tudo. Está comentando aqui. Também a Sandra, muito obrigado. Mestre, quero muito me aprofundar nos estudos budistas. Está comentando aqui também. Ah, que beleza, essa conexão toda que as pessoas estão nos trazendo. Muitas vezes a associação budista é com meditação. Qual é a prática meditativa? De que forma você ensina a prática de meditação que na tradição, na ordem da qual você faz parte, também pratica? E qual a regularidade dessas práticas meditativas? Muito bem. Procure observar que em sânscrito existem duas palavras, dharana e dhyana. Dhyana é a meditação, dharana é a concentração. Quando você se põe a examinar algum ponto da sua vida, você está fazendo um dharana, você está examinando. Agora, quando você pratica o dhyana, você simplesmente cessa de usar a sua mente racional e permite, sim, que a vida flua por si mesma. Meditar é exatamente isso, deixar a vida fluir e contemplar. Agora,
essa contemplação exige que você tenha uma atenção plena. Então, por exemplo, se você estiver cortando um tomate, você está só cortando o tomate e não pensando na morte da bezerra enquanto corta o tomate, certo? E isso tem um nome em inglês, foi traduzido do sânscrito e chama-se mindfulness, ou seja, a plenitude mental. Quanto mais você conseguir manter a plenitude mental, mais liberto ou liberta você estará em relação aos apegos, e a sua vida, aparentemente, e às vezes bem profundamente, estará fluindo de uma forma mais suave e mais de acordo com as energias do universo e o equilíbrio. Você sabe que esse cortar o tomate ou fazer as coisas... Como eu comentei lá no início, né, vivi minha vida praticamente inteira na periferia de São Paulo. Mas eu li um livro na minha adolescência do Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, e que o prefácio é escrito inclusive por uma atriz chamada Odete Lara. E aquele livro me impactou na seguinte forma: eu não gostava de lavar louça. Foi ali que eu aprendi a lavar a louça, que é o lavar a louça consciente. Ele escreve algumas cartas de lavar roupa, lavar a louça lá com os monges, né? E foi bastante impactante. Inclusive ele desencarnou, né, esse ano, o Thich Nhat Hanh, esse monge vietnamita. Deixa eu trazer aqui uma pergunta da Eleida. Gostaria de saber se as pessoas estão no nosso destino, pergunta aqui a Eleida. As pessoas estão no nosso destino? Boa pergunta essa. Provavelmente mais do que a gente imagina, tá? Muitas pessoas vêm até você, trazem recados, motivações, tarefas que podem abrir portas para a tua vida, e nem sempre você permite que elas entrem na sua vida. Isso é um critério pessoal. Eu não estou dizendo que esteja certo nem errado, mas com certeza eu acredito firmemente numa frase que está no livro do Islã e que as pessoas pensam que está na Bíblia, mas não está. Uma frase que diz: não cai uma só folha da árvore sem que o Pai o saiba. Isso é islamismo, não é cristianismo. Mas eu acredito que tudo tem sua causa. E isso é o centro da palavra karma, que vem de uma raiz sânscrita, ka, que significa agir. E nada mais é o karma do que o semear e colher. Tem pessoas que supõem que o karma seja um castigo, que seja uma coisa que você tem que pagar pelo mal que você fez. Não é isso. O karma é exemplo desse tipo de sentimento. O karma é simplesmente semear e colher. Você não pode semear mangas e colher abacates. E toda a colheita é fatal. O Chico Xavier dizia: a semeadura é livre, mas a colheita é inevitável. Então pense nisso. Toda ação que você faz traz uma consequência, porque é uma semeadura e colheita. E aí você me dirá: mas eu vejo tanta gente ruim prosperando na vida, eu vejo tanta gente esforçada passando fome. Bom, então aqui é preciso que você compreenda que existe um certo delay entre a coisa que você semeia e a colheita que você tem. Eu não sou um grande agricultor, não, mas eu ouvi dizer que o bambu ele fica 12 anos embaixo da terra sem nem mostrar quase nada aqui fora. De repente ele cresce 10, 12 metros. Então há um tempo entre a semeadura e a colheita. E você pode se preocupar, ou se ocupar, melhor dizendo, em semear o bem. E isso é explicado num livro budismo, que é um livro que acredita-se tenha sido escrito pelo próprio Buda, chamado Dharmapada, ou na versão em Pali, Dhammapada. Eu tenho uma versão minha, eu traduzi de vários outros idiomas, e você encontra lá na Amazon. E o que ensina o Dharmapada? Ele é feito em versos gêmeos. O primeiro verso do Dhammapada diz assim: o bem que o... Deixa eu ver se lembro direitinho. O bem segue o homem que o pratica da mesma forma que a roda
roda segue a pata do boi que puxa o carro. Como são versos gêmeos, o próximo verso diz: o mal segue o homem que o pratica, da mesma forma que a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Claro, no tempo do Buda não havia Lamborghinis nem Ferraris, eram carros de boi. E você consegue ver um carro de boi caminhando. Ele vai, o boi na frente, e a roda que ele puxa no carro vai passar pelo mesmo lugar que o boi passou, mas não no mesmo momento, né? Há uma distância entre o boi, o carro e a roda. Então, tudo que você semeia, você vai colher, gostando ou não. Então, cuide de semear o bem. E há um outro detalhe: o karma se manifesta em duas frentes: o karma da ação que é feita e o karma daquele que faz a ação, do protagonista. Então, há pessoas ruins que conseguem grande sucesso na vida, de fato. Por quê? Porque, embora elas sejam de um ânimo não muito agradável espiritualmente, elas aprendem alguma modalidade financeira ou profissional que traz a elas o sucesso material. Então, aquilo que elas semearam, que é o aprendizado do que é bom em termos profissionais, traz resultados, embora elas, como protagonistas, possam ter uma índole ruim e não voltada à espiritualidade. Então, há dois tipos de karma: o karma da ação que é feita e o karma daquele que faz a ação. Lembre-se disso e você vai entender melhor tudo isso. Muito bem, deixa eu avisar aqui a vocês que eu vou passar apenas mais duas perguntas aqui do chat, que é o do Silvio e da Raquel. Depois fazer mais uma pergunta que já está caminhando para o final do programa de hoje, tá bom? Então, vou agradecendo já aqui a vocês e vou deixar aqui também rolando as saudações e agradecimentos que vocês estão adicionando. Então, as duas últimas perguntas. Começando aqui a do Silvio. Ele pergunta, professor, qual a principal mensagem do Dhammapada e do Atthaka? Bom, as mensagens são, eu prefiro vê-las, né, nesse ângulo de que nós estamos aqui porque temos um dever a cumprir em relação à vida, que é o Dharma, né? A noção de Dharma é a noção de dever, né? E nós estamos aqui também para, através da nossa vida, semearmos alguma coisa que possa resultar não em colheita pessoal, e sim em colheita para a humanidade, né? O nosso dever não é só sobre nós mesmos, porque nós somos seres finitos e nós somos efêmeros, né? Nada dura para sempre. Então, bobagem se nos dedicarmos a coisas de orgulho, de vaidade, presunção, de ciúmes, porque somos passageiros aqui, exceto, é claro, o cobrador e o motorista. Então, o que devemos fazer? Nós devemos fazer o bem, sem olhar a quem. E isso você já aprendeu. Não é parte só do Atthaka ou só do Dhammapada, é parte do senso comum. Se você segue o senso comum, você fatalmente vai crescer e você fatalmente vai se desapegar e cumprir tudo que o Dhammapada e o Atthaka ensinam. Aí temos a pergunta da Raquel. Para Freud, a libido, o desejo, é o que nos impulsiona em tudo. Como controlar uma coisa que é instintiva para não se tornar um mal, um vício ou outro? Bom, aqui nós voltamos àquele aspecto que eu disse, que todo muito é demasiado. Nós, monges, podemos nos casar, temos filhos. Existem seitas que proíbem isso. E existem seitas que proíbem isso aos seguidores, mas os criadores da seita têm suas famílias. Aí vem a grande questão. Se você pratica a coisa dentro da normalidade, sem o excesso, não há o apego, né? Então não há o muito, portanto, não há o demasiado. Se você extrapola isso e permite que esses instintos normais, somos seres animais, né, se manifestem em exagero, aí nós temos sim a dor, o sofrimento e o apego. Então a ideia é cultivar o equilíbrio. Lembrando, você é o centro da roda, você é o eixo, você é o equilíbrio. A decisão final é sempre sua. Eu não disse que era fácil. Em nenhum momento desse programa eu disse que as coisas que eu apresentei a
não são fáceis. E não são fáceis porque nós as tornamos difíceis. Não é que elas sejam difíceis em si mesmas, e sim porque nós atribuímos apegos e qualificações desnecessárias e excessivas. Se nós nos mantivermos dentro da harmonia, do equilíbrio, da normalidade, tudo fica muito bem. Oh, ótimo, ótimo, muito bem. Vou fazer então a última pergunta, colocar aqui os agradecimentos de vocês e aí depois a mensagem do nosso convidado de hoje. Então a última pergunta que eu vou trazer é: como lidar com a única certeza da vida? Muito bem, a única certeza da vida é a morte. Você não precisa lidar com ela. Ela é uma consequência natural da vida. E há quem diga que ela é a cura para a vida, né? Então, não se preocupe com isso. O fato de você se preocupar vai mudar alguma coisa? Não. Então, aceite. A vida é assim mesmo, né? E não esquenta com a morte. Ela vem no momento certo, tá? E vai reduzir as tuas provações. Não tem que se ocupar com isso, é bobagem. Certa vez perguntaram para o Buda o que havia depois da morte. E ele, que era um sábio, disse: puxa, conheço tão pouco sobre esta vida, como vou ousar saber alguma coisa sobre o que acontece depois da morte? E é preciso que você se lembre de Platão, que criou esse conceito. Que até Platão, todos os deuses eram deuses, eu vou lembrar, imanentes, lembrei o nome. Deuses imanentes são a natureza. Depois de Platão, Platão criou o Deus transcendente, o Deus depois da morte. Então, observe um detalhe interessante. Quando nasce uma criança no cristianismo, ela é, atribuída a ela, é o pecado original. Então, ela já nasce com uma aprovação. No budismo, não. Quando nasce uma criança, ela é a alegria, ela é bênção para a família e muito mais para os pais, né? Então, o pecado existe como uma forma de você adquirir uma culpa que é muito interessante para certas autoridades religiosas manipularem você. Mas não te acrescenta nada, você não precisa disso, né? Então, não há essa história de julgamento, você ser condenado a uma penalidade eterna. Essas coisas são coisas que foram projetadas pós-Platão, quando ele criou o Deus transcendental, né? Que não é o Deus imanente, que é a mãe natureza. Pense na mãe natureza. Veja bem, informação em teologia. O que a Bíblia diz sobre Deus? Ela diz que ele tem 4 qualidades. Ele é eterno, ele é onisciente, onipresente e não faz acepção de pessoas. Pode pesquisar na Bíblia. E qual é o ser que tem isso? Não descobri nenhum em toda a minha vida. Mas a natureza tem. A natureza está presente desde sempre. Quando a humanidade cessar de existir, quando este planeta não estiver mais em torno do Sol, tiver sido engolido por um buraco negro, a natureza ainda existirá. A natureza, ela é onipresente. Em qualquer lugar da Terra, as leis da natureza funcionam. Elas funcionam da mesma forma em todos os lugares da Terra. Portanto, ela é onisciente também. E será que ela não faz acepção de pessoas? Vamos examinar apenas uma lei da natureza. A lei da gravidade, por exemplo. Se você subir no alto de um prédio e pular de lá, você morre. Se você for a Madre Teresa de Calcutá e pular do alto do prédio, você morre. Se você for o Hitler e pular do alto do prédio, você morre. Então, a Mãe Natureza não faz acepção de pessoas. E aí se comprovam as 4 naturezas atribuídas a Deus pelos cristãos. Ok? Pense nisso. Muito bem, quero super agradecer a vocês todos que nos acompanharam aqui nessa entrevista, vocês que acompanhou aqui ao vivo e quem está acompanhando também, acompanhando essa gravação que fica aqui disponível aqui no YouTube para vocês todos. Quero agradecer aqui a Eleida, que está falando gratidão pela linda resposta, que está agradecendo aqui o Sátia. Silvia também está agradecendo a resposta. A Eleida comentou: parabéns, mais um convidado magnífico.
Ó, o Chaves falou assim, ó, o Dhammapada é maravilhoso, vou comprar essa versão do Dhammapada ainda. Todas as versões que li são digitalizadas, comentou aqui ele, então depois busque lá. Se eu não me engano, o Sátia falou que tem na Amazon. O Dilma falou assim, ó, linda noite para todos, muito obrigado pelos ensinamentos. Janaína fala assim, gratidão pela entrevista maravilhosa, parabéns. Obrigado por podermos assistir a ótima entrevista falando Chaves. Josefa está falando também aqui. Muito grata a esses ensinamentos luminosos e gratidão também a Samuel aqui pela partida. E a Raquel, essa live deu oportunidade de crescimento para todos nós, muita luz, suas perguntas e explicações foram impecáveis, muita sabedoria revestida de humildade e simpatia. Está agradecendo aqui a Raquel. A Neia, gratidão, obrigado com o ensinamento, pelo ensinamento e conhecimento, e manda aqui corações também. A Rosiméria traz a citação, né? A palavra amor é um verbo, o sinônimo de amor é amar, namastê. A Dilma fala, concordo contigo, Raquel, trazendo a questão do amor que foi partilhado aqui hoje. Eu quero agradecer a todos vocês. Lembrando que estamos ao vivo aqui 9 vezes por semana, então, de terça a sexta 2 vezes por dia, e a segunda 1 vez por dia. Então veja lá nas nossas redes sociais, a gente está publicando também quem são os nossos próximos convidados. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E como nós estamos com o nosso convidado aqui hoje falando sobre o dízimo prático, Satyananda Apta, vai lá no site, manda um e-mail para ganhar esses presentes também e visite lá, Monge Satyananda Apta no YouTube, para você também se inscrever por lá. Eu vi que várias pessoas já comentaram aqui que já foi lá e se inscreveu. Quero agradecer mais uma vez, Sátia, pela disponibilidade, pelo carinho, por estar aqui com a gente e pedir para você deixar uma mensagem final e aí logo em seguida dar um sinal, porque eu não apareço mais no vídeo, para mim subir aqui a vinheta de encerramento. Gratidão mais uma vez. Pois não. A minha mensagem final não é uma mensagem budista, é uma mensagem de uma poesia, de uma poetisa que viveu no Nordeste brasileiro, a Alta de Souza, e ela disse o seguinte: um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos, como bênçãos de luz. Obrigado pela presença de todos vocês, agradeço a presença de todos e que todos sejam abençoados.